amigas e amigos, irmãs e irmãos em ideal cristão, não importando se você é ligado, vinculada a uma religião convencional ou se, como nós, você é desvencilhado, desligada de qualquer definição convencional de religião. Estamos aqui para fazer alguma reflexão sobre o assunto experiência, consciência, responsabilidade e culpa. Foi o tema que os nossos orientadores espirituais, através do guia Eugênia Aspásia, nos pediram, esses orientadores, através dela e junto com ela, que eles trabalham normalmente numa feição parlamentar, representam-se reciprocamente, pediram para eu ventilar aqui. Mas eu queria antes falar com vocês, isso também foi autorizado, eu tinha até o impulso de elucidar essa questão diante de vocês que recebem mais os áudios ou não nos conhecem há muito tempo. A razão de eu não ligar uma câmera hoje é tão comum na internet, não é? Esses áudios, eles não vão só para o nosso canal, os canais de lista de transmissão WhatsApp, que são os que recebem imediatamente. Depois esse áudio é transformado em vídeo e vai para o nosso canal YouTube, vai para o site, vai para a nossa página em português, Facebook. E hoje é tão fácil, né? Qualquer pessoa facilmente ali liga uma câmera e começa a falar. As próprias transmissões radiofônicas hoje costumam ser registradas em vídeo simultaneamente e transmitidas em vídeo simultaneamente. Então, a questão de eu transmitir em áudio, eu que trabalhei durante já agora 27 anos, 25, desculpem, sistematicamente, desde que lançamos nosso programa de TV, são 25 anos agora em janeiro, fizemos em janeiro de 2019, estamos no início de fevereiro, gravo na madrugada de 5 de fevereiro, aqui, segundo o horário da costa leste norte-americana, estamos no período que passamos nos Estados Unidos anualmente, estamos com um período mais extenso, porque vamos participar de uma assembleia na ONU, né, um momento, na verdade, do ECOSOC, o Conselho Econômico e Social da ONU, a organização que tive a honra e misericórdia do céu de fundar e presidir até hoje, o Instituto Salto Quântico, é um órgão consultivo status especial do ECOSOC, o Conselho Econômico e Social da ONU. Então, em março, participaremos de uma espécie de assembleia, né, com muitos organismos que vão tratar do empoderamento da mulher. E por causa dessa atividade, que vai ser apenas em março, viemos em novembro para o evento internacional que fazemos todos os anos desde 2012, o evento internacional de nossa organização. Nós viemos aos Estados Unidos para fazer palestras desde 1996, mas o evento internacional de nossa organização desde 2012. E viemos para aquele evento em novembro e acabamos com esse compromisso de estender nossa estada até março para participarmos presencialmente desse evento, apresentar a opinião em nome da nossa linha de pensamento e da nossa causa, ou organização, movimento, como a gente deseja apresentar. Então, nesse período que estamos aqui, como falei, estamos à terça da madrugada, terça-feira, no mês passado fizemos 25 anos que estamos com o programa TV, praticamente de modo contínuo no ar, poucas semanas, em 2 anos, que eu me recorde, por questões de mudança de canal, nós ficamos fora do ar, e transmitido via satélite, passamos por várias televisões, TV a cabo, TV convencional, transmissão nacional via satélite desde 1996, hoje é transmitido para quase toda a América Latina, alcança a América Latina, mas não chega a passar muito da América Central. A cobertura do satélite é basicamente para a América do Sul, para o Brasil, porque o foco é Brasil e irradia-se, lógico, não é? É fácil imaginar, visualizar isso, é só pegarmos um mapa para entendermos. Então o Brasilsat faz essa transmissão e esses trechos de palestras, e tem a transmissão local em Aracaju, que ainda é a sede nuclear
o núcleo central da nossa organização. E ficamos aqui no núcleo dos Estados Unidos, que fica na cidade de Bethel, em Connecticut. Bem, dito tudo isso, apesar do trabalho com televisão, como íamos dizendo, o meu perfil, estou falando com muita franqueza, inclusive pela experiência como pessoa pública na minha cidade natal, de que não me desliguei, eu sempre fui aberto a muitas mudanças, essa não me foi solicitada. Cheguei a cogitar algumas vezes, mas não nos desligamos de nossa cidade natal, por desnecessidade, porque hoje nós podemos fazer tudo à distância. Começamos com a transmissão via satélite. Quando fizemos transmissão em rede nacional, chegamos a fazer transmissão ao vivo pela TV Rede Brasil no início da década passada, início do século, né? Pela CNT, tudo foi possível ser feito à distância. Então, e agora nas redes sociais, brincadeira, não precisa nem se explicar isso, não é? Então, e estava aberto, mas não foi solicitado. Eu gosto de estar em pequenas cidades para nos concentrarmos, temos oportunidade de recolhimento, temos o compromisso com as nossas raízes. Apesar de, como disse a vocês, desde 2012 nós passamos pelo menos 1 mês e meio nos Estados Unidos todos os anos. Houve um período da vinda em 2016 que ficamos por 4 meses adentrando 2017, e a vinda de 2018 agora, de outubro passado, que vamos até março desse ano. Essa está sendo a maior de todas, estada aqui dos Estados Unidos, esse período, e de todos. Eu nunca fiquei tanto tempo fora do Brasil, continuamente. Então, mas se eu trabalhei com televisão desde cedo, quando eu lancei o programa, eu tinha só 3 meses que tinha completado 23 anos. E já tinha participado poucas vezes de programas de TV antes, mas o programa sistematicamente por 1/4 de século. Então eu estou bastante calejado de trabalhar com vídeo. Antes de existir esse boom da internet, em que todo mundo acha normal aparecer em vídeo, pois então, para o meu perfil de personalidade, embora apareça, existem 3 palestras semanais que faço para integrantes das reuniões mediúnicas de nossos núcleos. Os núcleos do Brasil, existem núcleos também nos Estados Unidos, no Canadá e na Inglaterra. E algumas pessoas que são integrantes honorários desses grupos, essas pessoas têm autorização, se quiserem, de acompanhar essas palestras, que são mais reservadas, porque eu me permito falar mais livremente, tocar em alguns assuntos mais controversos, de maneira mais abrangente, mais livre. Então, essas 3 palestras eu apareço diante das câmeras, raramente, como por exemplo, a semana passada foi uma situação excepcional. Das 3 palestras exclusivas para esses integrantes de reuniões mediúnicas de nossos núcleos, das 3 palestras eu só apareci diante das câmeras na primeira. Nós fazemos as terças, as quintas e sábados. Na terça-feira da semana passada, eu fui diante das câmeras depois de uma psicofonia de Geniospásia. Porque eu faço essa psicofonia reservada numa cabine mediúnica para me concentrar. A psicofonia, que de forma mais popular é conhecida como incorporação, não é um espetáculo, não é algo para ser visto, né? Se faz de modo reservado. Como existe uma plateia nos núcleos e com pessoas que têm autorização a assistir à distância, um grupo pequeno, nada desse tamanho aqui que temos só no YouTube, temos esse tamanho, no Facebook mais ainda, não é? Não, é um grupo reservado, não chegamos a 3 centenas de pessoas, desses grupos pequenininhos, esses núcleos pequenos, que é para falarmos livremente desses assuntos, como um laboratório, né? Livremente e de acordo com psicofonias ou orientações diretas dos orientadores espirituais ou guias ou anjos de guarda, como você queira denominar, de acordo, como disse, com sua definição religiosa, espiritual, ou que não haja definição religiosa convencional. Então, normalmente, eu apareço diante das câmeras no domingo, que é a palestra mais tradicional, domingo à noite. Muda um pouco, segundo o fuso de Brasília, mas sempre é condicionado ao horário do Nordeste do Brasil, porque Sergipe, onde fica, a capital Aracaju, o núcleo central de nossa instituição, não entra o Nordeste no horário de verão do Brasil. Então há uma mudança, mas normalmente, quando é época de horário de verão, 20h15 de Brasília, essa palestra está há muito tempo já assim, então é possível que você, ouvindo no futuro esse áudio, a distância no tempo ainda talvez esteja nesse horário. Se não, você se informa
sites na internet ou como seja pelos meios que forem possíveis quando você estiver ouvindo. Então, 20h15 de Brasília, e no período em que sai o horário de verão, ficamos nivelados. Aracaju, o Nordeste todo, Aracaju e Brasília, 19h15. Essa palestra de domingo, quase sempre eu apareço dentro das câmeras. Mas para uma fala que fica num ponto intermediário entre intimidade muito mais larga dessas palestras fechadas para os integrantes das nossas mediúnicas, são 3 na semana, e a de domingo, que é aberta a todos os públicos, aí vai para tudo. Vai para nossa página Facebook, se transforma em programa de TV, vai para o nosso canal YouTube, trechos de palestras são publicados no Facebook, no próprio YouTube, tudo acontece a partir dessa palestra de domingo. E sempre essas palestras de domingo são provocadas por perguntas de telespectadores, por assim dizer, quem estiver assistindo à distância pela internet, dando prioridade ao público de internet. E há uma seleção ao vivo, que chega na hora. Há uma seleção, há 4 pessoas nesse período, quanto nos Estados Unidos, geralmente é uma pessoa aqui e 3 no Brasil. Essas 4 pessoas ficam em diálogo e vão avaliando as perguntas que sejam mais de interesse coletivo para passarem para mim. Essas perguntas. Alguém lê a pergunta ao vivo, eu respondo naquele momento, mas eu estou lendo junto com o público, ouvindo junto com o público. Até que às vezes eu apresento alguma argumentação, vem algum dado que eu preciso pedir que chequem na hora na internet, que eu não tenho muita segurança, se tá. Porque é isso, é provocado na hora, né? Pelo público de internet principalmente. E, bem, se eu estou tão acostumado, o que acontece? Essa palestra, por exemplo, domingo, eu tenho que ficar muito menos à vontade, porque eu estou com um público muito heterogêneo. As palestras fechadas eu fico bem mais à vontade. E aqui eu encontro um ponto intermediário em que eu possa me concentrar. Eu tenho essa necessidade. Para o meu perfil psicológico, o ideal seria sempre nunca estar sendo visto. Apesar de trabalhar com as câmeras desde 1994, sistematicamente, todas as semanas, e agora eu faço 4 vezes a semana, ou de 1 a 4 vezes na semana, com quantidade de público variável, né? Porque, como disse, 3 delas são para público, é um público reservado, mas dentro das câmeras mesmo assim. E, no entanto, o meu perfil é de ficar mais à vontade do jeito que eu estou, sozinho, na sala onde eu trabalho, sem ninguém ouvindo, encarnado. Existem pessoas despojadas de corpos físicos, os orientadores espirituais, e as pessoas à distância, que no momento de sua maior tranquilidade, comodidade, vão ouvir isso aqui. Seja por nossas listas de transmissão WhatsApp, para quem pede, você faz pedir no Facebook, tá lá, você pediu para entrar nessas listas e receber gratuitamente do seu aparelho celular. Seja pelo Facebook, que há link no Facebook para esses áudios, depois, quando são convertidos em vídeos, com uma imagem de movimento, aí vai para o canal YouTube, que também vai para o nosso site. Então as pessoas podem ouvir em qualquer tempo. No trânsito, nas metrópoles brasileiras, né, por exemplo, nossa, quanto tempo perdido. O fato de ser em áudio, eu sei que acaba se ajustando à necessidade de muita gente. E para mim, é um perfil, é uma inclinação psicológica confortável. Eu prefiro isso. Então, é uma forma de explicar para vocês o motivo de eu estar gravando assim, com relativa frequência. É possível que fique mais frequente com o tempo, porque como os nossos orientadores espirituais têm trabalhado comigo, a parte psicofônica, seja uma incorporação completa, que não é só psicofonia, incorporação completa é a nossa forma de entendimento. Não somos ligados a nenhuma religião convencional, estamos falando conforme nos é dito aqui. Na incorporação, um governo mais completo da neurofisiologia do médium. Então, não precisa haver uma incorporação, uma psicofonia em que haja mudança de timbre vocal, nem o espírito precise se manifestar, ou trazer dados que evidenciem o fenômeno de comunicação. Isso está no nosso site. Eu faço essas psicofonias com constrangimento da minha parte, porque, como disse a vocês, a psicofonia, por excelência, é um trabalho mediúnico de muita, muita intimidade. É o anverso de um espetáculo.
É uma coisa para ser feita a quatro paredes, com 4 paredes e 4 pessoas íntimas e na penumbra, para a gente fechar os olhos e pensar no mundo espiritual. E não na pessoa que está ali canalizando, o médium, né? Ou a médium. Não importando se a pessoa é de, por exemplo, no Brasil é muito comum o kardecismo, ou das religiões afro-brasileiras, ou aqui diversos, aqui nos Estados Unidos falam-se de channelings, e da forma de a canalização, né, de por meio de canalização, ou os canais que fazem essas canalizações na Europa também. Então, desculpe a pronúncia, meu inglês é horroroso. Eu uso porque não tem jeito. Só sou vinculado emocionalmente ao português mesmo. Os que são melhores em inglês vão me perdoando aí, que é um desastre mesmo o meu inglês. Então, seguindo na nossa inclinação brasileira ao relaxamento com o inglês, porque somos um enorme continental país monoglota, né? Um idioma só. Então, retornando, o meu perfil é ficar assim, porque aqui, sem ser observado, eu tenho um perfil de ficar na minha intimidade, sem estar sendo observado, sem que vocês se preocupem. Por exemplo, quando eu estou diante da plateia bem íntima das mediúnicas, eu vejo as pessoas dos núcleos, eu vejo sempre de 2 núcleos. Se eu estou em Aracaju, eu estou vendo toda a plateia que está no primeiro auditório, não no segundo, porque são 2 auditórios, em Aracaju. E quando eu estou em Bethel, eu vejo o pessoal que está em Bethel e tem um monitor grande, que dá para ver todas as pessoas que estão no primeiro auditório de Aracaju. Então eu olho para as pessoas e naturalmente condiciono o que eu estou recebendo ao que eu percebo da plateia. É inevitável, mesmo que inconscientemente. Por exemplo, se eu estou falando de um assunto e bato no olhar de alguém, alguém fica mais triste, porque o assunto é pesado. Então eu já faço uma ressalva ao que eu disse, amenizo, abrevio e apresento um desdobramento diferente. Aqui eu não preciso me condicionar, nem pelo que eu estou captando pela linguagem não verbal. Qualquer professor ou qualquer palestrante responsável faz isso. Analisa a plateia, alguns analisam apenas pela preocupação de criar impacto. E a maior parte dos professores e professoras, que são pessoas, a maior parte das pessoas é honesta, a maior parte das pessoas é do bem, está trabalhando para o bem. A gente analisa. Não, o aluno não está entendendo direito. Alguém quer perguntar, estou vendo as carinhas de dúvida. Eu digo professores e professoras de todos os profissionais, por exemplo, como professores do ensino fundamental, heróicos. Né? Professores e professoras são heróicas e heróicos, principalmente no Brasil. No ensino médio, no ensino superior, a gente analisa os alunos e alunas e vai condicionando de acordo com o que a gente percebe. Tem uma retroalimentação nesse momento, se estão acompanhando ou não. Isso é uma atitude correta e a maior parte dos professores faz isso. Minha função quando eu estou como palestrante é muito semelhante à de um professor. Eu fico avaliando inevitavelmente, eu e os nossos orientadores espirituais também. No momento que eu estou gravando, não tem uma plateia nesse momento no plano físico, a plateia futura, né? Então eu estou gravando, faço como se fosse ao vivo, porque não programa nada, só tem um tema que eles pedem, geralmente eles pedem um tema. Mas olha, aquilo que falamos sobre experiência, como falei a vocês no início. Experiência, consciência, responsabilidade. Vamos falar sobre isso? Sim, vamos, tá certo. Faço um período de meditação, oração por um tempo e eu fico aguardando que digam. Então, geralmente a própria Genespásia, que é o chefe, a chefe, não é, desse grupo de espíritos que trabalham por meio intermédio, diz, pode começar. Ligo o dispositivo gravador e começo a gravar com vocês, gravando para vocês. Então, mas nesse momento, por exemplo, a sala onde eu estou não tem sofredores desencarnados para quem eu deva dar uma atenção especial, porque nós médiuns podemos em algum momento ver alguém que esteja em outra dimensão. Se são trazidos, às vezes me ouvem sem que eu veja, para que eu não me condicione, para ficar completamente focado no que os orientadores espirituais, no que as orientadoras do plano sublime desejem que eu fale sobre aquele tema. Me agrada muito. Já tenho um perfil de semiclausura. Por exemplo, é difícil no final da palestra fazer fila de cumprimentos. Me constrange horrivelmente. Quando eu estou aqui nos Estados Unidos, que o núcleo é menor e tem menos pessoas, aí cumprimento todo mundo, fica um pouquinho para uma conversa. Mas no Brasil, quando eu estou no Brasil, no núcleo central Aracaju, se eu abro, eu me preocupo se as pessoas estão esperando muito tempo, se as pessoas estão em pé, se a equipe de seguranças que surgiu, eles próprios tomaram a iniciativa, estão esperando até. As últimas vezes que eu fiz filas de cumprimentos, a palestra termina por volta de 9 horas,
às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois, 9 horas da noite, 21 horas. Eu cheguei a sair 4 horas da manhã. As 2 últimas, com exceção de uma delas. Então, das 3 últimas, 2 foram por volta de 4 horas da manhã. E a outra foi cedinho, um pouco depois de 1 da manhã. Eu não consigo ficar em paz, tranquilo, vendo as pessoas demorando tanto tempo. Ficam sentadas hoje, elas não ficam em pé esperando uma fila. Ficam sentadas, mas eu fico preocupado com algumas que dizem, eu me sinto no dever de ir lá agradecer ou falar alguma coisa. Realmente me constrange muito. Não me sinto uma pessoa de palco. Embora respeite as pessoas de perfil de palco, os artistas prestam um serviço importantíssimo e não se incomodam de uma multidão esperar o que for. É o perfil do artista de trazer o belo, o tocante, o inspirador por sua arte. Eu tenho um perfil de tablado de sala de aula. Então imaginar que tem uma turma gigante me esperando para um de cada vez falar comigo me dá nos nervos. Fiz isso por muito tempo e hoje tenho dificuldade. Em núcleos menores, uma beleza. Quando nós fazemos evento internacional aqui nos Estados Unidos, todos os anos, vêm pessoas de todos os núcleos, de todos os países onde há núcleos da instituição. E aí, então, às vezes vêm parentes também dessas pessoas próximas que já acompanham nossas palestras. Para quem faz essa viagem, geralmente já acompanha as palestras. E aí, então, ficamos um grupo de poucas dezenas de pessoas. Mal passamos de 100 pessoas. Então, um grupinho muito, como é que eu posso dizer, aconchegante. Aí, então, a gente vai para um diner, todo mundo já viu em filmes, né, um diner, né? Aí tem um vídeo que foi lançado, meu Deus, como é o nome? Recentemente Wagner lançou. Wagner, que é meu cônjuge, né? Ele é o editor-chefe de vídeos da instituição. O nome, eu tenho a impressão que é Conhecereis os Meus Discípulos, pelo muito que se ama, alguma coisa assim. Se você digitar, eu vou encontrar no YouTube. Aí tem um vídeo que mostra essa última. Se vocês procurarem evento 2018, ou Estada 2018, alguma coisa por aí. Para quem está vendo o presente, nos próximos dias, meses, ou quem for ver mais à frente no tempo. Aí sim eu posso ficar à vontade com todo mundo, abraçar cada pessoa, cumprimentar cada pessoa. Maravilha, a gente fica bem à vontade. Porque são algumas dezenas de pessoas, mal passa de 100, como eu disse a vocês. Aí, beleza. Então vem gente de vários núcleos, mas viagem internacional é cara, não vem tanta gente assim. Mas tem sido momentos que me lembram do início do meu trabalho, com poucas pessoas, em que eu podia dar uma atenção individual. Hoje, se vocês sabem, né, todas e todos nós hoje temos um problema gravíssimo com acompanhar as redes sociais. As pessoas têm diálogos para os grupos de WhatsApp, etc. Desculpe quem está ouvindo no futuro se não houver mais essa rede social que for, mas pelo menos historicamente se sabe o que é. Pode haver problemas mais graves no futuro sobre isso. Então, existem vários sistemas de comunicação de rede social, do gênero de rede social, para a gente acompanhar. Sejam os e-mails do século, mais do início do século, né, que ainda recebemos e-mails. Seja informações, comunicações no Brasil muito forte, o WhatsApp. Sejam mensagens de texto, sejam mensagens pelo Messenger do Facebook. É muito difícil. Eu estou falando de algumas redes, né? Os jovens, então, os mais jovens de uma geração depois de mim, os que têm idade de serem meus filhos e minhas filhas. Nossa Senhora! Então, aí esse pessoal tem uma gama de possibilidades de interação pela internet gigante. Pessoas que não são figuras públicas, como feliz ou infelizmente, para o meu trabalho, infelizmente, para a minha vida pessoal, infelizmente, sou uma pessoa pública. Pessoas que não são figuras públicas já têm problema de acompanhar os diálogos. Comigo é um pesadelo para minha consciência, porque não dá, é impossível, é humanamente impossível. Para poder administrar isso, eu coloco nas mãos dos bons espíritos, que eles então me orientam qual a carga de horário por semana, por dia, porque muda de semana a semana. É isso que eu quis dizer, que atrapalhei, porque existem os dois elementos. Então, tem uma carga diária que a cada semana é modificada. Quase sempre há uma modificação de uma semana para outra. Numa semana, por exemplo, já cheguei a ter um tempo de correspondência de mais de 4 horas por dia. Cheguei a fazer 4 horas e meia. Foi o tempo que eu cheguei a fazer mais correspondência por dia. Raramente eu chego a isso. Eu, por exemplo, estou numa semana de fazer 2 horas e meia por dia de correspondência eletrônica. Mas eu não posso fazer mais do que isso. Nós temos muitos afazeres, não é isso? Eu presido uma organização, um movimento, que, como trabalho mediúnico, segundo o Facebook, a maior rede social do mundo, nós somos, desde 2017, o maior do mundo, o maior trabalho nessa área do mundo. Números do Facebook, quando somamos as páginas de português e inglês. É impossível.
Mas a minha maior preocupação não é com o público externo. Temos uma equipe que responde as páginas Facebook, que atende o público externo. Por exemplo, não só o público externo do Facebook, mas também por e-mails. Mas as pessoas das próprias reuniões mediúnicas, as mais ligadas à instituição. É difícil acompanhar, muito difícil acompanhar, e eu sei que vocês entendem. Então, são algumas centenas de pessoas, são poucas essas centenas, como se vocês, são menos de 300, mas só essas as reuniões mediúnicas, que querem falar alguma coisa sobre a palestra que eu fiz naquela terça, depois tem na quinta, depois tem no sábado, tem no domingo, há uma interação forte do grupo. Eu mal consigo acompanhar a leitura, mesmo, é difícil acompanhar, ler. Então, existem já uma série de mecanismos de as pessoas, quando há uma emergência, procuram os dirigentes de certos departamentos para que a informação chegue mais rápido a mim. Uma emergência, por exemplo, quando digo emergência, alguém se hospitalizou, querem pedir uma oração para um parente, etc. Então, há meios diferentes para essa comunicação. Então, eu vim aqui, bem livremente, eles disseram que eu não me preocupasse com o tamanho, tá enorme mesmo. Mas porque quem eu quero ouvir isso, quero ouvir mesmo da minha parte, e... Então, eu peço desculpas àqueles e àquelas que gostariam de continuar me vendo, porque vêm trechos de palestras, ou que também são trechos de programas de TV, ou... Eu peço desculpas, já tem muito material assim, não é? E eu preciso fazer, é uma necessidade minha e um método que tem funções específicas. Quando eu digo a vocês o que apresentei há pouco, não é? Que eu posso ficar mais à vontade para focar o que os espíritos realmente querem que eu diga, sem me condicionar à plateia do momento, fica muito circunscrito no espaço-tempo, não é? Quem, por um acaso, ao vivo, está ao alcance dos meus olhos. Mas e todo o público posterior? E a parte intemporal do assunto? E aquela abordagem mais universal da temática? Como fica? Esses aspectos ficam prejudicados. A intemporalidade e a universalidade do tema ficam prejudicadas. Porque eu estou... Claro, tem pessoas ali. Eu tenho que dar atenção àquelas pessoas. Consciente ou inconscientemente, e eu faço conscientemente em vários pontos da preleção, e consciência dos espíritos que também estão dando atenção àquelas pessoas. Você pode se chamar de anjos, como você queira chamar, de acordo com sua terminologia religiosa e filosófica. Pois bem, e aí, dito isso, é que quero fazer mais frequentemente, se for autorizado, para ninguém ficar, por que eu não estou vendo? Me permitam. Aí você faz assim, bota seus fones de ouvido, está tão comum, né? Põe fones de ouvido, já hoje aqui, ainda na segunda década, no final da segunda década do século, estamos em 2019, já está como hoje, imagine a frente no tempo. À frente no tempo. Bota seu fone de ouvido, no transporte para o trabalho, fazendo sua atividade física, uma atividade doméstica, põe os fones de ouvido, fica aí isoladinho, isoladinha, você comigo aí, só concentrado no assunto, enquanto você faz outras coisas, você não precisa estar me vendo, não é? Você não concorda? É uma relação aqui de espírito a espírito. O meu próprio, primeiramente, com o de vocês, cada um e cada um que me ouve, mas dos espíritos que conduzem essa tarefa e os guias espirituais de vocês também. Porque no momento que você estiver ouvindo, se você estiver no estado meditativo, levando a sério a gravidade dos assuntos abordados, você vai ser, pelo simples fato desse estado de atenção com respeito ao assunto, só pelo fato de você estar nesse estado de espírito, você fica mais acessível aos seus orientadores despojados de corpos físicos, você pode chamar de anjo de guarda, guia espiritual, como seja, e os próprios estratos mais profundos ou mais elevados, se você preferir falar, de sua própria psique, que vão ajudar você a fazer associações para o seu caso pessoal. Como aproveitar o que foi dito para as especificidades de sua vivência própria. Então, é por isso que a pessoa pode, vou aqui ouvir, vou para uma pessoa que sinta que um assunto é mais sério para si, esse assunto é mais importante para mim, reduz a luz do ambiente, pode parar mesmo, né? Se isola no seu quarto, para quem tiver condições de ter uma experiência luxuosa como essa. Hoje em dia é um luxo isso, né? Ter esse tempo todo para si. Mas vou me reservar aqui no meu quarto, vou diminuir a luz, vou ficar relaxado, fechar os olhos e vou me concentrar no que esse cara aqui está falando. Gostei disso aqui, vou ouvir de novo dessa forma, concentrado, concentrada, relaxado, para absorver como eu quero, ou fazer associações, pauso, volto para ouvir o que eu quiser de novo. É um presente dado a vocês. E mais do que só para uma situação dessa que é um luxo, mas quantas vezes, como eu disse a vocês, na vida moderna, quanta atividade que a gente pode fazer, que é mecânica, que em tese é desperdício de tempo, e tempo é vida, mais do que se fala, tempo é dinheiro, tempo é vida,
Nas grandes metrópoles é um horror a média de tempo para que se a pessoa consome, o trabalhador, a trabalhadora média, a quantidade de horas em média por dia que essas pessoas consomem no transporte. Não interessa se transporte público, se em seu veículo, o tempo que se gasta no percurso indo e voltando do trabalho para casa é um horror hoje em dia, não é isso? Mas, e nós provavelmente no futuro resolveremos um pouco isso, com questões de urbanismo mais avançadas, com avanços no quesito de urbanismo e de transportes e de melhor distribuição de ambientes de trabalho e ambientes de residência, pessoas que se deslocam para cidades de porto e médio, quem sabe, ou cidades pequenas, o futuro dirá. Mas voltando, mas quanta coisa se faz em casa mecânica? A pessoa pode, por exemplo, vai tomar banho, tem aqueles 15 minutos que, pelo menos no Brasil, nós temos o hábito de pelo menos um banho por dia, não é? Algumas pessoas já utilizam assim, botam uma musiquinha relaxante, então ficam em transe, é meditativo, intuitivo. Pessoas que têm estalos, insights durante o banho. Então colocam uma música relaxante e alguém pode dizer, olha, não consigo relaxar durante o banho, porque eu sinto que eu estou cumprindo uma tarefa para terminar. Então nos 10, 15 ou 20 minutos, de acordo com o tempo de cada um, eu vou colocar aqui um pedaço dessa palestra, ou desse áudio desse cara aqui. Aí liga o áudio desse cara aqui, no caso sou eu. Eu gostei. Nem sei se tem espíritos mesmo não, como ele diz, sabe? Eu não sei, não me interessa. Eu gostei do assunto, gostei da abordagem, eu acho que essa ideia tem a ver comigo. Eu concordo, com a maior parte. É impossível concordar com tudo, não é? Mas gostei dessa linha principiológica desse cara aí, essa forma dele entender as coisas. Vou ouvir aqui esse tema. Aí deixa nem que seja o celular, mas pode botar um sistemazinho de som, facilmente se faz isso hoje, e a pessoa fica ouvindo enquanto toma banho. Aquele tempo que seria perdido, a pessoa pode aproveitar para uma reflexão. Até por um clima, alguém pode fazer como reflexão, alguém pode fazer como tempo de estudo, como queira entender. Até como ludicidade, um momento lúdico, de prazer, lazer, de descanso. Pode ser também. A nossa atividade pode ter todas essas aplicações, de acordo com o perfil de quem nos ouça, não é? Então, por fim, dito tudo isso, que poderia ser deduzível, mas eu senti essa necessidade e aguardava. Já falei para os grupos íntimos, alguns de vocês já devem conhecer isso, mas muita gente pode estar ouvindo pela primeira vez. E conhecer as nossas outras tarefas, se quiser, etc. Mas, dito isso, então, o assunto que foi dito. Amigos, amigas, quem não é psicopata, que graças a Deus, a esmagadora maioria das pessoas não é psicopata, ou seja, somos pessoas que temos consciência, temos capacidade de empatia, de sentir com o outro, de sofrer a dor do outro, de nos colocar no lugar de outra pessoa. A consciência nos leva também ao discernimento, à percepção de certo e errado. E a consciência, que é o contrário de não ter, portanto, não ser psicopata, a consciência nos leva a sentir culpa. Não estou falando do complexo de culpa. Quando a gente faz a autoflagelação psicológica, se condena e se considera um caso imperdoável e perdido, incorrigível, a gente não pode fazer isso nem com outras pessoas e não podemos fazer isso também com nós mesmos, com nós próprios. Existem pessoas que pela psicologia, pela psicanálise, pela psiquiatria são consideradas intratáveis. O psicopata é uma delas. Mas como nós temos uma perspectiva reencarnacionista, então nós sabemos que a divina providência vai oportunizar aquela pessoa um retorno para recomeçar até que um dia melhore-se. Isso é como se concilia a bondade de Deus infinita com a sua justiça também infinita. Ninguém vai ser premiado sem merecer. E ninguém vai ser condenado eternamente, porque terá a oportunidade de começar tudo de novo. Até que se melhore, aprenda, se torne uma pessoa que mereça prêmios espirituais, psicológicos, se tornando uma pessoa que receba de volta o bem que faça a outras pessoas. Enquanto faz o mal, recebe o mal de volta. Se não recebe imediatamente, recebe pior depois. A lei do karma existe mesmo, existe, quer a gente acredite ou não. Então, consciência então, é considerada uma pessoa intratável pela psicologia, pela psicanálise, pela psiquiatria, porque está-se aí numa perspectiva da ciência de hoje de unicidade da existência física. Só uma vida física, essas pessoas são intratáveis mesmo. Mas como nós aceitamos isso, que existam outras vidas, então todos um dia seremos corrigidos.
todas e todos, os nossos defeitos, dos nossos vícios. Vícios, não falo vícios dependência química propriamente só não, vícios emocionais, vícios conceituais, os preconceitos. Todos nós nos libertaremos de todos os nossos transtornos, todas as nossas tendências ruins, e melhoraremos as tendências boas. Algumas vão surgir, potenciais novos, outros que temos serão desenvolvidos, isso para todo mundo. Foi um dos assuntos que eu mais tive dificuldade de aceitar, mas as evidências científicas são sobejas e a clareza lógica diz. Não por acaso, parte expressiva da humanidade aceita a reencarnação. Né? E na origem do cristianismo, antes de Orígenes, até Orígenes, um dos grandes pais do cristianismo primordial, a reencarnação era completamente aceita no meio cristão. Foi a partir de Justiniano que nós tivemos problemas no segundo concílio de Constantinopla, ai meu Deus, ou Nicéia. Bem, agora não importa, é fácil pesquisar na internet. Pesquisem aí, gente. Eu estou aqui como se fosse ao vivo, falando com vocês. Eu acho que é o segundo concílio de Constantinopla. Vocês vão ver logo. Justiniano, alguns atribuem ao próprio Justiniano essa determinação de retirarem tudo dos evangelhos que fazia referência à reencarnação. E ainda ficou, não é? Quando Jesus, em várias passagens, fica claro que Jesus fala de reencarnação. Quando ele fala que João Batista era Elias. Todos entenderam que Jesus dizia que João Batista era Elias. Pesquisem, botem no Google e vocês vão ver isso nos evangelhos canônicos, clássicos, os 4 clássicos. Mas vejam, alguns atribuem a Justiniano e outros falam que teria sido a esposa de Justiniano, imperador do Império Bizantino, que solicitou num concílio que fossem retiradas todas as referências, e ainda ficaram, à reencarnação. Um gosto pessoal, vocês imaginem que horror, não é? Mas é isso, nada por acaso, muito bem. Então nós reencarnamos várias vezes para melhorar. Mas enquanto isso, todos nós que temos consciência, temos arrependimentos. Percebemos que erramos. Porque a experiência vai nos mostrando uma amplitude maior dos temas, da nossa capacidade de percepção. A nossa capacidade de percepção vai se ampliando e se aprofundando com a experiência. Vamos ficando mais sensíveis ao que nós não éramos sensíveis. Vamos nos tornando mais sábias. Pessoas mais responsáveis por consequência. Então, sentir culpa dizendo assim, errei, aquele sentimento de incômodo no coração, isso foi errado. Ninguém viu, mas eu sinto que foi errado. Só não tem nenhum drama de culpa que não... Vou repetir, só quem é psicopata. E a nossa visão aqui da nossa escola de pensamento, segundo o Espírito de Niaspásia e os amigos e amigas do plano de consciência dela, é de que nós temos aqui graus infinitos da psicopatia à santidade das pessoas ultracompassivas, santidade para uma visão mais cristã clássica, ou a condição do Bodhisattva, o Buda da compaixão numa visão oriental, por exemplo, quem quiser ver assim, de uma gradação que vai da completa ausência de compaixão, de empatia. Compaixão é algo além da compatia, né? É da empatia, né? Empatia é sentir com o outro, e a compaixão nos leva a nos mobilizar mesmo pelo outro, vai além da empatia. Então, da condição de psicopata para a condição de santos ou santas, nós temos uma gradação infinita. E a maior parte das pessoas na Terra, existe uma média para a evolução da Terra, estamos um meião aí, não é? Com graus variados. Algumas pessoas se sensibilizam mais ou menos com sofrimentos e problemas que outras pessoas atravessem. Normalmente nos sensibilizamos mais, é uma tendência humana também, é natural isso, com as pessoas que nós, por quem mais nos preocupamos, por quem mais queiramos bem, é natural que nós nos preocupemos e nos mobilizemos e nos sensibilizemos mais com as questões dessas pessoas. Aí onde entra, com o passar do tempo, as pessoas vão criando uma espécie de acúmulo de arrependimentos. Nossa, foi errado. E se nós amadurecemos mesmo, e se nós aprendemos mesmo, se nós aproveitamos bem a existência, a quantidade de experiência e aprendizado vai nos fazer ter um número maior, uma extensão maior de arrependimentos, e não menor. Isso é uma coisa que eu percebo no Brasil, volta e meia. Eu não me arrependo de nada. Vocês já ouviram pessoas falando assim? Gente, isso ou a pessoa está mentindo para si, que acontece, a pessoa está se defendendo às vezes, sentir uma culpa forte, ou ela está dizendo da boca para fora, ou então ela é psicopata. Não ter nenhum arrependimento, primeiro, estupidez, porque até psicopatas aprendem com seus erros para obterem resultados melhores depois. Mas a questão de arrependimento não é aquela coisa intelectual que o psicopata pode ter. Não deu certo, da próxima eu faço diferente. Me arrependo, no sentido só do cálculo pessoal.
Em graus variados, seres humanos têm o cálculo de ganho pessoal. Mas quanto mais uma pessoa está distanciada da psicopatia e se aproximando da natureza dos santos, ou dos anjos, ou dos iluminados, iluminadas, como se quer dizer, quanto mais uma pessoa se aproximar disso, mais ela vai se sensibilizar pelo ideal, pela solidariedade, pelo espírito de serviço, de fraternidade, de ser útil ao bem de outras pessoas. Normalmente as pessoas têm isso. A média da humanidade tem isso. O ser humano gosta de ser útil, de fazer o bem às pessoas, de ver que está fazendo bem às pessoas, oferecendo serviços, prestando serviços bons. Mesmo um trabalho profissional, isso é normal. Isso ajuda até na reparação de pessoas que estão sentenciadas, que estão cumprindo pena. Então, pessoas que têm problemas ou psicológicos ou morais mais graves que chegam a ser presas, ou pessoas com distúrbios psiquiátricos. Pessoas com distúrbios graves psiquiátricos ou morais podem se beneficiar com o trabalho, o espírito de serviço. Isso é comprovado por observações científicas exaustivas. Imaginemos o ser humano médio ou o ser humano mais nobre, ou seja, com sentimentos mais elevados, psicologicamente e espiritualmente mais desenvolvido, fazendo referência àquela escala de novo, entre a psicopatia e a santidade. Muito bem. Aí alguém vai dizer, mas eu me arrependo tanto. O problema é nós começarmos a desenvolver o complexo de culpa. O complexo de culpa é diferente da culpa. O complexo de culpa é aquela síndrome de eu não valho nada, eu não me perdoo de jeito nenhum. Se a gente não se perdoa, não vai perdoar os outros. E interessante que pessoas que são mais duras consigo próprias costumam ser pessoas que são melhores moralmente que outras. É interessante observar isso, amigos e amigas. É comum nós vemos criminosos que se julgam inocentes e declaram-se abertamente e não só mentem, acreditam alguns deles que são inocentes. Dão justificativa e explicação para qualquer comportamento insano. Nós conhecemos isso. Acreditem, muitos deles não estão mentindo. Alguns deles acreditam que não têm culpa em nada. Quanto mais a gente busca só culpa nos outros, menos maduro nós somos. Quanto mais a gente busca a responsabilidade pessoal, mais maduros nós somos. Não adianta transferir responsabilidade para terceiros. A gente deve sim se proteger de erros ou comportamentos ruins dos outros, mas assumir responsabilidade pelos próprios erros é uma condição inexorável da adultidade humana. Se eu sou adulto, eu assumo a responsabilidade pelo que acontece em torno de mim e tomo providências, inclusive, para que os outros não invadam meu espaço e não me prejudiquem. Então, a pessoa mais madura, mais sábia, mais inteligente, se você preferir assim entender, assume responsabilidades, inclusive para dizer, tem que me afastar dessa pessoa, ela continua me prejudicando, não vou me afastar dessa pessoa, por exemplo. Muito bem, não é tão simples assim, mas eu quero lembrar, todas as pessoas sofrem, são vitimadas em algum momento pelo mau ato de alguém ou uma negligência de alguém. Todos nós, em algum momento, erramos com outras pessoas, uma atitude ruim ou uma negligência, mesmo com pessoas muito próximas a nós ou que amamos muito. É impossível, por exemplo, um pai e uma mãe acertar ou acertarem como gostariam. Somos seres humanos, não é? Então lá vai. Nós temos, quando a gente vai acumulando esses arrependimentos, nós não podemos perder de vista o que o Espírito Eugênio, de modo bem simplificado, é uma simplificação quase grosseira, mas para chamar a atenção da gente para a irracionalidade, a falta completa de razão de nos condenarmos que a síndrome de culpa, o complexo de culpa, é diferente de culpa. Perceber que errei, meu coração aperta, não devia ter feito isso, não deveria ter deixado de fazer aquilo, poderia ter sido mais amável aqui, ou poderia ter sido mais firme, mesmo que comprometendo a amizade. Será que eu comprometeria mesmo? Então, podemos nos culpar tanto por não sermos amáveis, como por não sermos duros também. Essa gama pelo que nós podemos nos cobrar, pela voz da consciência, quem não seja psicopata tem isso, todas as pessoas têm isso, quer admitam conscientemente ou não, mas todos têm. Então, a gente pode cair no complexo de culpa, como eu disse a vocês, que é a voz do mal, diz o Espírito Eugênio Spazia, que mais se assemelha às vozes do bem. É aquela voz que diz, você não presta, você não vale nada, você é incorrigível, é assim mesmo, isso é imperdoável. Pronto, isso não tem jeito. Esse tipo de voz mental não é uma voz como nós ouvimos fisicamente, são padrões mentais que a pessoa pode chegar a ouvir, seja porque está desenvolvendo alucinação auditiva, própria das esquizoidias, as diversas formas de esquizofrenia, como também por influências de agentes tenebrosos da outra dimensão de vida.
O que se assemelha muito a esquizofrenias. Quando a pessoa começa a ouvir ataques. De acordo com as religiões, se chama de diabos, demônios, obsessores, assediadores espirituais, pessoas que entram em sintonia conosco, sem corpos físicos e nos ativam nos nossos setores de autocondenação. Nós só somos condenados por fora se nos condenarmos por dentro. Os processos de indução hipnótica, indução malevolente, só têm acesso ao nosso coração se nós tivermos isso em nós próprios. Eles entram em ressonância com problemas nossos. Então, muito bem. Quando vamos acumulando, então o que a gente deve fazer? Lembrar sempre. Agora o princípio, a fala de Eugênia, como disse a vocês, que foi de uma simplificação quase grosseira, mas não é grosseira não, é para deixar bem agudamente óbvio como é irracional nós nos condenarmos de modo inapelável. Ela falou só isso, somente isso, amigos. É muito fácil ter experiência quando já se teve experiência. Vejam só, em vez de ela dizer, graças à sua experiência de hoje, você tem mais maturidade psicológica, você tem maior sensibilidade, e você percebe que errou. Aí a pessoa, pois é, não podia ter errado, que horrível, meu Deus, como eu posso voltar atrás para corrigir aquilo, ou não fazer, ou deixar de fazer, ou fazer alguma coisa por alguém amado, ou o que for, ou como um estranho ou estranha. Sim, então, de várias formas. As pessoas têm geralmente esses dramas mais fortes com entes queridos, né? Pais, filhos, etc., cônjuges. Bem, prestemos atenção. Normalmente, nós não agimos de forma contrária, ou nós não agimos contrariamente ao nosso estofo moral, de acordo com os valores. Não agimos de modo contrário, normalmente, aos nossos valores morais. Há a falta de percepção mesmo, a falta de experiência mesmo. A gente pode até perceber, isso não é muito certo, mas eu não estou conseguindo me controlar nesse vício. Então não há experiência suficiente, não há carga informacional e de maturidade psicológica para a pessoa realmente ter forças para vencer um vício, para superar uma limitação, um defeito seu, um mau comportamento seu. Quando ultrapassamos aquela massa crítica necessária para darmos um salto de consciência, para nos tornarmos uma pessoa melhor, ou pessoas melhores, aí é fácil a gente dizer, meu Deus, por que antes eu não comecei a fazer isso? Se eu pudesse voltar. Vamos voltar, vamos reencarnar. Temos sempre tempo para o recomeço. Mas é tão absurdo a gente se condenar. Uma coisa é assumir a responsabilidade. Não, eu agi errado, eu quero me compensar. Fazendo bem a outras pessoas, fazendo bem àquela mesma pessoa, pedindo desculpas àquela pessoa se eu acho que eu errei realmente. Se vai ser construtivo pedir desculpas àquela pessoa, se não, fazer o bem, pagar o mal com o bem, quanto esteja ao nosso alcance. Mas ficar se condenando é algo tão absurdo como, algo tão estúpido, algo tão ilógico quanto eu não posso cobrar que eu tivesse tido há 5, há 10, ou há 15 anos, ou há 30 anos, o grau de percepção e de consciência que eu tenho hoje. Porque eu só tenho o grau de consciência e percepção de hoje porque eu passei por esses 5, 10, 15, 30 anos de experiência, inclusive com as consequências daquele erro do passado, que me fazem hoje ter uma percepção diferente. Muito fácil que hoje eu tenha, por ter experiência, eu possa dizer lá atrás que deveria ter agido diferente. Eu só posso ver com essa clareza de hoje porque eu passei por esses anos, pelas consequências de certos erros. É assim que nós evoluímos. É claro que algumas pessoas aproveitam melhor suas quedas e outras precisam sofrer muito mais consequências, efeitos de seus malfeitos, para poder começarem a reagir, a saírem da sua preguiça espiritual e psicológica de amadurecerem. Sim, tem um coeficiente de melhor aproveitamento, depende do esforço pessoal, isso é muito subjetivo. É por isso que Jesus disse, não julgueis para não serem julgados. Com a medida com que medirdes, sereis medidos. Porque se nós quisermos avaliar o último julgamento sobre o quanto uma pessoa está aproveitando ou não, o que ela pode, o quanto ela está se esforçando ou não, isso é tão complexo que somente mesmo seres que representem a Deus podem fazer nos planos sublimes de consciência. Não dá. Eis aí a tradição cristã de dizer que só Deus pode julgar. Por isso, porque são tantas variáveis, são bilhões de variáveis envolvidas, é um acesso ao nosso interior que nós não temos, nem nós próprios não mesmo. Nós nos avaliamos muito mal, avaliamos mal as pessoas e nós próprios, nós mesmas. Então é isso, vou repetir a frase, todo esse introito foi para dizer isso a vocês. É muito fácil
ter experiência quando já se teve experiência. É infrutífero eu me cobrar hoje por não ter agido ontem como posso agir hoje. É completamente absurdo. Mas nós caímos nesse conto do vigário, não sei, preconceituoso, desculpem a expressão. É muito fácil a gente cair nessa armadilha de se condenar. É isso mesmo, eu estou aceitando a minha humanidade, a minha vulnerabilidade, fazer, ela vai, né, se punindo, se machucando emocionalmente, e a gente se sente assim uma pessoa consciente ou melhor, só se isso redundar em frutos positivos, construtivos ao bem comum. É muito comum que as pessoas ou se desculpem demais, sejam autocomplacentes, ou seja, sejam relaxadas na autocrítica. A maior parte das pessoas é assim. Ou então algumas pessoas, não saberíamos dizer que percentual, que se condenam demais, que perdem o senso das proporções. É muito difícil encontrarmos um ponto de equilíbrio para variar na nossa condição humana, mas na Terra dos dias de hoje é muito difícil encontrarmos um ponto de equilíbrio entre esses dois extremos. A pessoa que sempre se justifica, sempre a culpa é dos outros, quando erra sempre foi alguém que provocou, se eu acerto, fui eu. Me esforcei, foi mérito meu, eu ganhei, é assim mesmo, é mérito meu. E as pessoas são muito tardas e muito resistentes a assumirem a responsabilidade por seus erros. E vejam, essa é a atitude mais inteligente. Quando a pessoa não quer assumir seus erros e fica transferindo a culpa para os outros, dá uma impressão para ela própria, emocional, nada profunda, nada inteligente, de que assim eu estou cuidando de mim. Não, eu estou me prejudicando. Se eu assumo a responsabilidade pelo que acontece comigo, eu posso corrigir minha rota de destino. Se eu atribuo a culpa aos outros, então eu não tenho poder nenhum de definir minha vida, o que acontece comigo. Em graus variados, não podemos ter controle absoluto sobre o nosso comportamento e o que acontece conosco, é lógico. Mas termos esse sentido de responsabilidade sem complexo de culpa, procurar esse ponto de equilíbrio. Perceber que erramos, para aprendermos com o próprio erro, nos sensibilizarmos, nos comprometermos com a espiritualidade, por exemplo, para os que acreditam em Deus, na espiritualidade, na visão cristã como a nossa, orar, pedir ajuda ao nosso Senhor Jesus, às almas santas, aos guias espirituais, como a pessoa quiser, o seu anjo de guarda, a Deus diretamente, a Nossa Senhora, para quem tem uma visão mariana cristã, nós gostamos dessa visão. Não tem importância, se não acredita em nada disso, não, tudo bem, mas se comprometa moralmente, espiritualmente consigo próprio, consigo mesma, para fazer melhor, para estar em paz com sua consciência. Ninguém pode ser feliz sem estar em paz de consciência. E então é um conflito permanente, é um trabalho constante. Porque não adianta dizer, para eu ser feliz vou anestesiar a minha consciência. E algumas pessoas caem nos vícios, caem em atitudes desequilibradas, extravagantes, para fugirem da culpa. Isso pode tornar a pessoa eufórica e alegre em alguns momentos, não a tornar mais feliz. Temos que facear nossos erros, as consequências dos nossos erros, observar, refletir e sinceramente nos comprometer para melhorar. Até mesmo os tribunais da Terra trabalham, e a justiça na Terra trabalha para se tornar mais restaurativa, a busca da reinserção do indivíduo na sociedade. A ideia de punição, até para o direito no plano físico de existência da Terra. Já existe essa consciência para muitos estudiosos e profissionais. Vocês imaginem para os tribunais celestes. Nós devemos sintonizar com isso. A ideia não é ser castigado ou castigada por um erro que nós cometemos. É aprender com aquela experiência. Temos que aprender com a experiência para nos tornar pessoas mais conscientes e fazermos escolhas melhores para nós mesmos e, por consequência, para os nossos entes queridos e pessoas que estejam no nosso raio de influência pessoal. Um raio de influência direto ou indireto. Então, vou repetir a expressão dela, que é muito simples, não é? Mas é porque se a gente colocar um raciocínio um pouquinho mais complicado no meio, entre uma sentença e outra, a gente pode começar a encontrar ganchos para se condenar. Então, para pessoas que têm consciência, não para pessoas que se justificam, são pobres coitadas, eu sou vítima do mundo, fui traumatizado, fui traumatizada, meu chefe não me valorizou, minha esposa me traiu, meu esposo me traiu. Se nós ficarmos como coitadinhos e coitadinhas, todas as pessoas somos vitimados. Nós temos que nos fortalecer com as experiências, nos defender quando necessário, mas assumir o leme de nossas vidas. Não adianta a gente se colocar, não é prático, não é inteligente nos colocarmos na posição de vítimas. Não funciona, não tem resultados. Então, se a gente ficar só com um coitadinho, coitadinha, não vamos avançar. Então eu vou repetir com a sentença. Assim,
Então, a postura da vítima, da pobre coitada, do pobre coitado, é a pessoa que transfere a culpa para os outros. Pobre de mim, por isso que eu estou aqui, com a cara no chão. Esse derrotismo só atrai mais fracasso, frustração, angústia, revolta, ódio. Isso só aumenta o sofrimento. Como se a pessoa se vingasse do mal que fizeram a ela em si própria. Alguém me fez um mal no passado, ou no presente faz o mal. Então eu me maltrato, me mostrando passivo. A culpa não é minha, eu estou sofrendo porque aquela pessoa está fazendo mal a mim. Sem eu reagir, sem eu me defender, para focar no que dá certo para eu ser feliz. Ou menos sofrida e um pouco melhor, mais feliz. Não tem jeito, é assim que se aprende e se cresce. Então, e Deus não erra. Nós erramos, seres humanos. Mas Deus não erra. Se algumas coisas acontecem conosco, é para o nosso bem. É que a espiritualidade considera, a divina providência considera que nós temos como processar aquilo ali. É muito fácil eu me comparar com outra pessoa e achar que aquela pessoa teve uma vida mais fácil. E aí então eu posso facilmente dizer, eu não tive essa sorte. Pronto, então nesse momento perdemos a dignidade de seres humanos e ter o livre-arbítrio de escolher aproveitar a situação difícil para dar um salto. Se formos ver a vida de grandes gênios e grandes realizadores ou realizadoras, foram pessoas que tiveram infâncias muito difíceis, vidas difíceis na adultidade jovem, na adolescência, e foram pessoas que passaram por mais fases de fracasso e derrota, não menos. Mas souberam aproveitar aquela experiência, cada experiência de revés existencial, para se tornarem mais fortes, mais lúcidas e avançarem. Então, vou voltar à frase, então, como disse que iria voltar. É muito fácil ter experiência quando já se teve experiência. Ou seja, não posso me condenar hoje pelo que eu fiz ontem, por não ter experiência de hoje. Eu só cheguei a hoje, a experiência de hoje, que me faz tomar decisões melhores, a escolher coisas melhores, porque eu passei pelo problema de ontem. Ontem quero dizer no tempo passado, 10 anos, 15 anos, 30 anos, como cada um queira ver. É isso, amigas e amigos, um beijo no coração de cada um e cada um de vocês, que os bons espíritos ou os anjos de Deus, os guias espirituais, a divina providência, Jesus, para quem acreditar em Jesus como voz da verdade para a terra, como nós acreditamos, Maria Santíssima, para a nossa cultura representando a face maternal de Deus, que Maria Santíssima, o Senhor Jesus, o arcanjo búdico Gabriel, aquele arcanjo que visitou Maria Santíssima e a fez grávida do nosso Senhor Jesus, que esses seres extraordinários, espiritualmente, não é para quem acreditar nisso, quem não precisa acreditar nisso, se não quiser acreditar, é de foro íntimo, não é? Cada um faz, o que é importante é a moral cristã. E não crença dessa forma ou daquela, não aceito reencarnação, não tem importância. Não aceito fenômeno mediúnico, ok, inspiração de Deus, não tem importância. A importância está na moral cristã, não moral para ser bonzinho, não moral para ir para o céu, moral no sentido de inteligência emocional, intuitiva, moral, que nos torna pessoas mais fortes, mais sábias e por isso tomando decisões mais construtivas, com efeitos mais felizes nas nossas e nas vidas de outras pessoas. Moralidade nesse sentido, não de castração, não de convenção, mas de libertação de vícios, libertação de visões equivocadas, que nos torna mais humanos, mais proativos para o bem do próximo e o nosso próprio. Moral no sentido de nos tornar mais completos como seres humanos, mais responsáveis, com mais senso de propósito, mais idealistas. Isso nos torna mais felizes, porque nós somos seres de consciência. Voltando, a não ser que uma pessoa seja psicopata. Ninguém é feliz com satisfação de ego e de paixões momentâneas. Isso causa excitação momentânea e pode ter um prejuízo totalmente não compensatório. Mesmo ninguém é feliz pelo ego, só somos felizes pelo coração. Temos falado isso exaustivamente no correr dos anos. Isso é sabido, mas muita gente simplesmente não acredita, não segue essa filosofia de vida para si. Ela pode achar bonitinho fora, mas cá para nós é melhor eu cuidar do meu que ninguém vai cuidar. Pronto, é exatamente a mesma conversa fiada, a mesma, vou repetir a palavra, armadilha em que nós caímos contra nós mesmos. Não é porque vou ganhar o reino dos céus quando desencarnar, ou porque vou ser bonzinho para os outros. Isso é fraude. Pousar de bonzinho, de boazinha, é fraude. É uma encenação, pode ser só hipocrisia, só dissimulação. Sermos amáveis porque queremos ser amáveis, porque é um dever moral, social, psicológico, e nos sentimos bem em sermos amigos e amigas das pessoas é uma coisa, mas ser bonzinho ou boazinha, o que muita gente vive,
como um preceito comportamental. Isso é falsidade, simplesmente. Nós sintonizamos com forças do mal desse modo. E nós somos educados a isso desde a infância. A ser bom moço, a boa moça. E não a sermos bons de verdade, querendo ser justos, íntegros. Nem Jesus aceitou se chamar de bom. Então, ele diz, por que me chamais de bom? Bom só Deus o é. Pesquisem, vocês vão achar isso fácil. Bota no Google uma pesquisa automática na internet, vocês vão ver rápido. Jung falou isso na psicologia profunda que ele criou, quando ele disse nós não devemos procurar ser bons, mas procurar ser íntegras. Então, pessoas saudáveis, inteiras, completas. E nós somos seres de consciência, de sentimentos. Só que não tem consciência e sentimentos, são máquinas ou animais. Se nós somos seres humanos e não somos psicopatas, temos sentimentos, somos movidos a isso. Emoções que os animais têm, que os psicopatas têm, sensações que os animais têm, inteligência que os computadores têm, primária para o nosso nível de evolução, mas consciência, sentimentos, valores, princípios, ideal, só nós seres humanos temos. E seres humanos que não sejam psicopatas. Então, a maior parte, graças a Deus, da humanidade terrena. E quanto mais nos desenvolvermos com equilíbrio, sem pretensões de superioridade, sem querer ficar santo, iluminado ou iluminada da noite para o dia, se fizermos isso com equilíbrio, com maturidade, com honestidade, não só para fora, mas para dentro de nós mesmos, o que nós podemos nos propor de acordo com o nosso estágio evolutivo, à medida que nós crescemos nesse padrão, mais felizes nós seremos, porque estaremos mais em paz. Estaremos, portanto, quitados em relação a sentimento de dívida, de culpa dessa vida ou repercussões de outras existências também, para quem acredita no assunto da reencarnação, que para nós é um fato. Um beijo no coração de cada um e cada um de vocês. Despeço-me aqui, sejam vocês que nos ouvem pelo WhatsApp, pelo Facebook, pela transformação em vídeo pelo nosso canal YouTube. Um beijo no coração de cada um e cada um de vocês. Despeço-me em nome do Espírito de Minhas Paz e toda essa pleide de amigos e amigas, professores e professoras do domínio celeste de consciência ou do domínio do bem, não importa o nome que se dê. Esses seres que vêm nos ajudar a sermos mais felizes, lembrando de pontos importantes, dando algumas sugestões simples, mas extremamente elucidativas, esclarecedoras, confortadoras, para que, pela busca de refletir mais aprofundada e pragmaticamente sobre temas importantes, nós possamos ser mais tranquilos, mentalmente sãos, né? e espiritualmente conscientes. Assim nós faremos escolhas melhores e colheremos frutos mais nutritivos para nós mesmos, nossos entes queridos e as pessoas por quem somos ou nos sentimos responsáveis, e até pessoas que não conhecemos, terceiros que são influenciados por nós. Todos nós influenciamos pessoas que nem percebemos que influenciamos. Em graus variados, mas existe sempre. E seremos responsabilizados por tudo isso. Cedo ou tarde, quer acreditemos ou não. Beijo no coração de cada um e cada um de vocês, em nome desses seres do plano do bem, que nos assistem e nos inspiram misericordiosamente. Ninguém tem merecimento. De modo nenhum estou me apresentando como uma pessoa com virtudes especiais, de todo o coração. Né? Ai de quem achar que está um ás de espiritualidade, porque começamos a caminhar. Somos todas almas, encarnados ou desencarnados, dos corpos físicos ou desvencilhados de aparelhos de manifestação no plano físico. Todos nós somos vulneráveis, somos falíveis, temos fraquezas, todos nós somos assim. E temos que estar atentos, tanto que Jesus falou, vigiai e orai para não cair em tentação. Temos que estar sempre atentos. Sermos sempre muito autocríticos para que possamos fazer uma crítica justa aos outros. E sempre procurando fazer a autocrítica como a crítica de forma construtiva. O que vai beneficiar alguém com a minha autocrítica nesse aspecto, ou dessa forma que eu estou fazendo a crítica a mim mesmo, a mim mesma, e a outra pessoa. Então, ou seja, fazemos sem pretensão de superioridade. Aqui estou me colocando como aluno também na sala de aula com vocês. Estamos todos no mesmo barco, na existência física, tropeçando, nos levantando para caminhar de novo, mas desfrutando um pouco da paisagem, dos colegas de viagem, que estamos todos a pé, alguns de pés descalços, alguns conseguiram colocar um calçadozinho, que eu não quero dizer, é o calçado da consciência, né? Da maturidade, da fortaleza psicológica e moral.
alguns, mas estamos todos caminhando. Uma estrada pedregosa da existência humana, da condição humana, mesmo fora do corpo físico. Pedregosa, cheia de espinhos, às vezes serpentes venenosas, mas vamos nos ajudando reciprocamente, caminhando, às vezes à noite, às vezes de dia. Nós temos esses momentos de karma coletivo que tudo fica mais sombrio em certas comunidades, e isso é normal, são fenômenos da vida. Existe isso individualmente, em pequenos grupos e em grandes grupos. Às vezes para a humanidade inteira entramos em crises, como foi a época da Segunda Guerra Mundial, não é? E da grande crise, a depressão dos anos 1930, a Primeira Guerra Mundial também, só para lembrar três grandes eventos históricos, desses quais desses três, apenas a Primeira Guerra já completou 100 anos de conclusa. Mas logo depois tivemos a gripe espanhola, como foi assim denominada, que ceifou mais vidas do que a própria Primeira Guerra Mundial, pelo mundo inteiro, por consequência dos horrores de problemas sanitários que aconteceram nos campos de batalha durante a Primeira Guerra Mundial. Então é isso, um beijo no coração de todos. Então isso não tem nem 100 anos completos, porque que eu me lembre, e isso também é fácil pesquisar na internet. A gripe espanhola começou em 1918 e passou de 1920 ou chegou em 1920, pelo que eu me recorde. Mas mais ou menos. Não, isso aí, essas informações precisas não tem nada a ver com o meu trabalho, porque a internet faz isso, né, gente? E não estou fazendo um trabalho programado, mas sim seguindo o que os Espíritos pedem para dizer. O conteúdo, a faixa de consciência, a proposta de reflexão. E não dá prova de mortalidade da alma, que esse é o momento para isso. Tem já vídeos para isso aí e registros públicos para quem quiser. Não só com o meu trabalho, que eu sou um médium muito precário, mas há trabalhos magníficos no campo dos relatórios dos registros com grandes médios do passado, com o próprio Chico Xavier, um gênio mediúnico. Nós temos os trabalhos de experiência de quase morte, de regressão a estados, a vivências passadas, não só a vidas passadas, as experiências de transcomunicação instrumental. Olhem só quanto campo de pesquisa interessante para a gente viver, experimentar a perspectiva de eternidade, de imortalidade da alma. Eu falei das experiências de quase morte, né? Então é o que eu mais gosto, é por isso. Que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus, o grande anjo, os santos Espíritos de Deus, as iluminadas almas do céu, estando encarnadas ou desencarnadas, mas principalmente aquelas que, despojadas de corpos físicos, estão mais conectadas ao plano sublime e podem nos inspirar melhor, alcancem os nossos corações, nossas consciências e nos façam mais felizes. Um beijo, felizes, e a todas as pessoas que estão no nosso ciclo de influência pessoal. Um beijo no coração de todas e todos, em nome desses seres, irmão pelos laços do Espírito, Benjamin Teixeira de Aguiar.